Sejam bem-vindos à série de vídeos Movimentos Literários em 5 minutos com a professora Thaís Oliveira. Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. Muito bem, a primeira fase do modernismo brasileiro é chamada de fase heróica, que vai de 1922, né, início lá da semana, quando acontece a Semana de Arte Moderna, até 1930, tá? Ela é chamada de fase heróica por conta das características que esses autores da primeira fase têm de tentar romper com a cultura, né, que vinha até esse período antes de 1922, né? Essa cultura de fazer literatura de forma apegada à forma, né? Sobretudo a cultura que vem lá do parnasianismo, que é um movimento literário muito apegado à forma. Então, com o objetivo de romper com essa estrutura de fazer literário pautado no academicismo, né? Na preocupação com a forma, com os versos decassílabos, né? Com a métrica do poema, é que os autores dessa primeira fase tentam buscam, na verdade, romper aí com essa cultura de fazer literário ainda muito, digamos assim, antiquada porque agora a gente está propondo um novo movimento, que é um movimento modernista, que propõe mudanças, né? Mudanças na postura, principalmente do fazer literário. Esses autores da primeira fase são muito influenciados, né, pelos movimentos de vanguarda, sobretudo o futurismo, né? Porque Oswald de Andrade, que é um dos autores da primeira fase, tem contato com as ideias futuristas de Marinetti na Europa, e quando ele chega ao Brasil, ele chega aí com as ideias fervendo, né? Uma efervescência de ideias. Então, como eles tentam romper com o passado, uma das características dessa fase, da primeira fase, vai ser a negação do passado e o uso de palavras em liberdade. Então a gente vai primar pela liberdade da métrica, né? Os versos não precisam ter métrica definida, não precisam ser decassílabos. A gente vai primar pela liberdade da rima. Os versos não precisam rimar, né? É o que a gente chama aí, aquele verso que não tem rima nem tem métrica definida, no caso, a gente vai chamar de versos livres, que é assim o grande nome da literatura da primeira fase, né? A grande característica é romper aí com essa métrica e com essa rima, o uso dos versos livres. Só que a gente vai ter também a liberdade linguística, né? Tanto que na primeira fase nós vamos ter como características aí dessa primeira fase a produção de poemas que falam sobre essa questão da sintaxe, a sintaxe como prisão, né? Você também ter uma forma considerada padrão para que você só escreva de acordo com o padrão, né? O primor da linguagem, tudo isso vai ser ignorado. Acontece de fato uma liberdade, né? Os autores podem, inclusive, também tem a liberdade temática. Então, liberdade é uma palavra assim chave dessa primeira fase. Além disso, nós vamos ter a busca do original e o polêmico na literatura por conta dessa busca da liberdade, né? E também o apego à modernidade da época, né? Vamos ter ausências de rimas convencionais, utilização de versos livres. Outra característica interessante é o coloquialismo de linguagem. Então, como eu disse, eles vão abandonar as regras de sintaxe, do bem escrever, né? Como a gente está acostumado aí até então com o parnasianismo, né? Que prima aí por essa questão da linguagem, se preocupa demais com essa questão da linguagem. Então, aqui a gente vai ter, você pode usar como você quiser a colocação pronominal, né? Tem um poema pronominais dessa primeira fase. Nós vamos ter a valorização poética do cotidiano. O cotidiano passa a ser tema de poesia, né? Utilização da paródia, do humor pela piada, também nessa primeira fase. Nós vamos ter um nacionalismo intransigente, né? Um bairrismo. Por
que nacionalismo, né? Porque eles nessa primeira fase vão tentar e vão buscar, na verdade, a valorização da literatura essencialmente brasileira. Então, por conta disso, eles têm uma supervalorização das características do país, né? Diferentemente, vai ser um pouco diferente, apesar de parecido com as ideias ou do nacionalismo romântico, mas porque vai ser diferente, né? Porque aqui a gente não vai ter mais a idealização que a gente tem lá no romantismo, aqui no modernismo da primeira fase nós não vamos ter, tá bom? Além disso, nós vamos ter uma tendência crítica, né, por conta de toda o contexto social em que eles vivem, né, eles vão criticar a postura da sociedade da época, e isso se reflete na literatura, e também eles são considerados aí, por causa dessa tendência crítica e anarquista, né, são considerados anarquistas porque desobedecem um padrão, uma regra pré-estabelecida pela sociedade, mas eles desobedecem com consciência porque eles querem impor ou sugerir, né, uma nova conjuntura, um novo paradigma social, cultural e literário, por sua vez, né? Eles também são antipassadianos, né? Não gostam dessa questão do passado. Escrevem de maneira que nós temos flashes cinematográficos, também é uma questão da simultaneidade. E o que é mais bacana, eles têm interesse pelo homem comum, né? Aí a valorização novamente do cotidiano. Dentre os autores assim principais que compõem essa primeira fase do modernismo brasileiro, nós vamos ter uma tríade, né? O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira, grandes nomes da poesia literária modernista brasileira, lembrando que essa primeira fase é essencialmente poética.